Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Super Bolso. Diego Jorge na área, dando continuidade no nosso aprendizado sobre Tesouro Direto. Lembrando que não é nenhuma indicação de investimento, tá? Cada um tem que ter responsabilidade na hora de investir. Ganhar dinheiro é difícil, guardar dinheiro é mais ainda, então você não terceirize essa responsabilidade. Tenha discernimento e saiba o que você está fazendo. Esse canal é apenas conteúdos para a gente refletir e dizer o que precisa ser dito, tá bom? E o título de hoje que a gente vai estudar, Tesouro Educa Mais. A primeira coisa que a gente precisa saber é ler aqui e entender quais são as características e para quem ele é indicado, né? Então, se a gente olhar aqui, o que a gente tem? A gente vai ter agora é possível estruturar o planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro para a educação universitária do seu filho. Ao final do investimento, você receberá uma renda mensal durante 5 anos, destinada ao financiamento da universidade ou outros objetivos educacionais. Além disso, o Educa Mais garante que os recursos poupados tenham ganho acima da inflação. Vantagens: renda mensal garantida por 5 anos, planejamento financeiro e proteção contra a inflação. Dessa descrição, a gente precisa ter fazer algumas observações. Toda vez que eu olho para uma descrição, seja de qualquer coisa, e fala assim para mim, ó, renda garantida. Deixa eu até marcar aqui de outra cor. Então, ó, renda garantida. Eu já fico arisco, porque isso é o quê? Palavras que hoje estão na moda, né? Palavras que chamam muita atenção e que praticamente todo investidor, a grande maioria dos investidores, eles são seduzidos, são atraídos por essas palavras. E eu fico imaginando também, né, um pai, uma mãe, um provedor, um responsável que tem um filho que realmente se preocupa aí com a educação dele. Ele vê uma descrição dessa, ele vai falar assim: é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu quero. Eu vou fazer isso aqui para o meu filho, para minha filha, para o meu enteada, enfim, que seja para quem for. Então ele é seduzido por essa descrição, né? Porque são palavras atrativas. Não quer dizer que não tenha um fundo, não tenha um conceito por trás delas. Mas a gente precisa fazer um pontinho de interrogação aqui, tá? Então vamos analisar. Então, a gente vendo a descrição, vamos analisar agora o título em si, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar esse Tesouro Educa Mais, o primeiro que aparece aqui, tá? Tesouro Educa Mais 2026. Vou pegar a canetinha aqui pra gente marcando. Então, 2026. Só que ele sempre que você vê o ano aqui no nome do título, você vai colocar 5 anos a mais, tá? Então, você vai colocar 5 anos a mais aqui. Então, se ele é 2026, ele vai vencer em 2030, certo? Ele vai ter uma rentabilidade do IPCA, que é a inflação, por isso que lá na descrição fala, né? Garantia de receber a inflação. Ele paga a inflação mais uma renda fixa, né? Mais uma taxa fixa, que é 7,56 para esse exemplo aqui. O que é importante a gente saber? Vamos pegar o PDF, né? Eu sempre gosto de abrir o PDF. Eu deixo aqui para vocês também, ó. Se vocês entrarem na descrição aqui e fazer o download do PDF, vocês vão entender o título. Vocês vão pegar aqui a descrição do título, né? Então, basicamente, esse aqui é o nosso fluxo de pagamento ou fluxo de caixa, né? Então, como que ele funciona? A gente vai ter o valor investido aqui. A gente vai ter o valor investido, né? O valor inicial, que vai ser a data da compra. Aí aqui, ó, é a linha do tempo, né? Que esse título vai ficar investido. Pelo tempo que você vai investir aqui. Só que chegou nos 5 últimos anos, que no caso aqui, lembra que eu falei 2026, né? Vamos colocar aqui, ó, só para a gente se situar. Imagina aqui, ó, 2026, que é o título, né? E ele vence em 2030. Então aqui, ó, quando chegar em 2026, ele vai começar a devolver o valor que você investiu, certo? Então vão ser 60 meses. 60 meses que totaliza 5 anos.
Então 2026 para 2030 certinho vai dar os 5 anos aqui, os 60 meses, tá? Então você recebe, apliquei R$ 1.000 aqui, tá? Vai corrigindo, chega aqui, você vai receber em parcelas. Por que é feito por que tem esse fluxo? Justamente porque ele fala que é apropriado para quem quer fazer o estudo, a universidade, a faculdade do filho, por exemplo. Então, geralmente a faculdade, o curso, você paga mensal, né? Então esse seria o grande objetivo. Você vai recebendo esses valores para que você use como mensalidade, tá? Aí vem a pergunta, tá? No papel parece ser muito bacana, ajuda na renda, ajuda na questão da parcela, da prestação, né? E garante a inflação, mas por que a gente tem que tomar cuidado? Por que não é um título que seria interessante ou a gente precisa refletir se realmente vale ao nosso investimento? A primeira coisa, tá? Se você realmente optar por um título como esse, saiba que você vai ter que ter um cuidado maior em você ter que levar até o vencimento. Se você não levar até o vencimento, você vai ter muito risco de mercado, né? Da marcação a mercado, que eu já expliquei nos outros vídeos. Então eu convido você a voltar na nossa playlist de Tesouro Direto, tá? Eu já falei sobre o Tesouro Selic, com pagamento semestral e agora esse que é o pagamento, desculpa, eu falei sobre o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro Pré-Fixado com pagamento semestral. E agora esse que eu estou falando sobre o Educa Mais. Então volta lá, vê o que é marcação a mercado se você não sabe do que eu estou falando. Esse título, por ter IPCA, por ter o pagamento de uma taxa, né, de uma rentabilidade pós-fixada, que é o caso do IPCA, que paga a inflação, vamos dizer assim, então você tem muita marcação a mercado no início do título. Tá? Por isso que ele é um pouco mais longo, porque mais próximo do vencimento, o efeito da marcação ao mercado tende a diminuir. Tá? Não que ele não aconteça, mas ele tende a diminuir. Então você vai ter que ter mais responsabilidade, mais programação para poder levar esse título até a data de vencimento. Você não vai poder comprar ele já com a ideia ou com a possibilidade de você vender antes do prazo. Então isso vai aumentar a sua responsabilidade em relação a isso e esse cuidado. Tá? Segundo critério. Mas antes de eu falar desse segundo critério, eu peço a sua colaboração para que você inscreva no nosso canal. Esse conteúdo que eu estou passando aqui, eu duvido que você vai encontrar em qualquer outro canal de educação financeira. É muito valioso. Isso aqui é um curso, para bem dizer. Então, se você estiver gostando, se você chegou até aqui, dá aquele apoio para nós. Segue no nosso canal, deixa seu comentário. Escreve aí se você já aprendeu sobre o Tesouro Educa Mais ou se você tem o Tesouro Educa Mais, tá? Deixa aí nos comentários para nós ou qualquer outra sugestão que eu sempre respondo. Então, seguindo, o primeiro ponto eu já falei, que é a questão de você ter mais responsabilidade para levar até o vencimento. E segundo ponto, logicamente, que eu já também falei nos outros títulos, principalmente do pré-fixado com pagamento semestral, que é o quê? Toda vez que você antecipa qualquer recebimento do título, você vai pagar imposto de renda e também alguma taxa que possa ter. E isso é péssimo, né? Toda vez que você antecipa imposto de renda e qualquer outra taxa, nas conversões, né, ele chama de amortizações aqui, né? Você vai ficando cada vez com menos dinheiro. Então o efeito dos juros compostos ele vai diminuir, porque você vai antecipar. Veja bem, você tem aqui um título que teoricamente venceria em 2030, mas você vai receber ele de forma antecipada já em 2026, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai deixar pelo caminho uma boa parte da rentabilidade desse título. Tá? Então, esse é o segundo detalhe. E terceiro detalhe, quem dera ou quem vai falar para você que no futuro, quando o seu filho aí tiver a idade para fazer um curso, uma faculdade, se realmente você vai fazer isso mensalmente. Às vezes você pode negociar, pagar à vista, ou às vezes a própria característica da faculdade ou do curso que o seu filho vai fazer, sua filha, enfim, não exige pagamento mensal, né? Às vezes você tem que pagar tudo isso tudo de uma vez, o cronograma é diferente, então aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender isso daqui para você juntar o dinheiro para você pagar à vista, por exemplo, e às vezes você vai ter um desconto bom. Então são N coisas, né? Eu citei aqui 3 delas, das principais, mas pode ser N eventualidades que aconteça aqui dentro desse seu cronograma, desse seu planejamento, que talvez vai inviabilizar você investir no Tesouro Direto, por mais que ele seja, vamos dizer assim, sedutor, né? Porque você lê aqui, você fala assim, não, vou planejar a educação financeira do meu filho, a faculdade do meu filho. Então é muito sedutor isso.
Ainda mais aqui vendo, né, uma taxa fixa, mais o IPCA e tal. Então tome cuidado com isso, tá? Porque você pode estar, às vezes, sendo seduzido por pela descrição do título, mas esse título não vai servir realmente para você. Eu, particularmente, não gosto, por causa das antecipações. Eu acho que dinheiro não tem nome. Então você guarda dinheiro e quando você precisar usar, você vai lá e usa e pronto, acabou. Não tem que ficar fazendo programaçãozinha para você ficar recebendo por partes isso. Mas essa é a minha opinião. Quero saber o seu comentário e deixa aí para nós para a gente poder debater essa ideia, tá bom? Então até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço para todos.